Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. O vídeo de hoje vai ser uma pequena revisão do capítulo 11 de História 2, Revolução Russa, a Revolução e o Governo Lenin, para a gente fazer a correção dos exercícios contextualizados do mesmo capítulo. Vamos lá? A Revolução Russa, a gente tem que entender que antes do processo revolucionário, já no início do século XX, a Rússia era um país de grande proporção, mas que não tinha um desenvolvimento igual às outras potências europeias, né? E assim, dentro daquele processo capitalista que crescia tanto no território europeu como na Rússia também, vai gerar dentro do Estado russo várias crises que vai levar ao descontentamento popular e algumas revoltas da população, como a que aconteceu em 1905, que é conhecido como o Ensaio Geral, que era um ensaio para a revolução que estava por vir. Para acalmar os ânimos daquele ano de 1905, na revolução que estava iniciando em 1905, toda aquela revolta popular, o czar ele prometeu criar uma Duma, que era uma assembleia legislativa, né, para organizar a política russa. Só que, com medo de ter a sua autoridade limitada pelo parlamento, o czar ele vai se intrometer no poder dessa assembleia, né, e vai manter a Rússia com o ideal absolutista. A Primeira Guerra Mundial ela tem muita importância para a revolução que vai acontecer na Rússia. O descontentamento já vem desde lá de 1905, mas com toda a consequência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, principalmente no período da fase da Guerra de Trincheira, onde a força russa começa a ser minada, a economia russa começa a ser minada, gerando um descontentamento muito grande da população dentro do território russo, e assim surge novamente, né, retorna o pensamento revolucionário na Rússia, que vai ocasionar, em fevereiro de 1917, uma revolta iniciada pelo povo, e que essa revolta vai gerar a abdicação do czar Nicolau II ao trono. Ele vai abandonar o trono da Rússia e assim a Rússia vai criar um governo provisório. Esse governo provisório vai ter um representante da monarquia, que é o Georgy Lvov, e um representante dos mencheviques, que é Alexander Kerensky. Eles vão organizar essa política nova que estava acontecendo na Rússia. Só que eles não vão atender, né, não vão conseguir atender o povo. E assim vai surgir mais descontentamento do povo contra o governo provisório. Com a criação do governo provisório, algumas questões de perseguições e censuras que acontecia quando o czar estava no poder vão cair. E assim os bolcheviques, que foram expulsos da Rússia, eles vão retornar à Rússia, principalmente Lenin, que vai começar a expor, né, o seu ideal político na Rússia. Ele vai criar a conhecida Tese de Abril, né, que tinha como um lema, né, pão, paz e terra, que era pão, né, a alimentação para o povo russo, paz, a retirada da Rússia da guerra, né, da Primeira Guerra, que estava sendo desastrosa para o povo russo, e terra, a questão da reforma agrária, para distribuir a terra para o povo trabalhar e plantar. Tinha como lema, né, todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram as ligas de trabalhadores, ou seja, todo o poder ao trabalhador. Só que o ideal de Lenin crescendo, a falta de amparo político, né, desse governo provisório para o povo, vai gerar a Revolução de Outubro. Essa Revolução de Outubro vai ser o que vai levar Lenin ao poder, né? Os bolcheviques, né, eles vão organizar um comitê militar revolucionário e vão iniciar a tomada da Rússia.
Em 25 de outubro de 1917, Lenin, junto com os bolcheviques, eles vão criar o Conselho dos Comissários do Povo, que era um órgão para administrar a Rússia, com Lenin no governo. Lenin ele vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, um tratado de não agressão, vai iniciar a reforma agrária, vai acabar com a propriedade privada e vai nacionalizar os bancos, né, sobre a posse do governo agora, os bancos que eram privados, e vai criar um regime de autogestão, onde os trabalhadores iam gerir, ia organizar a produção dentro da Rússia. Só que com Lenin no poder, inicia uma guerra civil com os representantes do governo provisório e czaristas também, né? Pessoas que desejavam a volta do czar, contra os bolcheviques. O exército branco vai ser formado pelos mencheviques, cadetes, czaristas e os que defendiam o governo provisório, enquanto o exército vermelho vai ser o exército criado pelos bolcheviques, que apoiavam a permanência de Lenin no governo. Para manter essa guerra civil e manter os exércitos bolcheviques com vantagens, Lenin vai assinar o comunismo de guerra, que é a apropriação de toda a produção agrícola da Rússia para ser destinada à alimentação dos soldados. Isso vai gerar um descontentamento popular e uma crise alimentar também. Com a vitória do Exército Vermelho, Lenin ele vai criar uma comissão estatal de planejamento econômico, conhecido como Gosplan, que tinha o objetivo de organizar a economia russa. E esse órgão, né, ele vai criar um plano econômico chamado NEP, Nova Política Econômica, que tinha características econômicas de mercado, né, de uma característica capitalista, com uma estrutura nos moldes socialistas, ao qual para eles era um passo para trás para dar 2 passos para frente. Primeiro, organizar a economia e depois implantar a sua ideologia política. E assim, o governo Lenin vai se organizando. Em julho de 1923, eles vão promulgar uma Carta Magna, né, que é uma constituinte, e vão criar os Sovietes Supremos, que era um órgão que iam escolher os conselheiros executivos do parlamento e assim organizar a política dos trabalhadores, uma política formada por trabalhadores. Vamos lá para o exercício, para fazer a correção. Exercício contextualizado. Um minutinho. Exercícios contextualizados 6. Quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, ou seja, aos trabalhadores, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. Ou seja, era o direito, o socialismo, né, em prol do comunismo. Com essas palavras de ordem, o socialismo tinha por meta, opção correta A, abolir a propriedade privada, a luta de classe, né, os donos do meio de produção e quem trabalhava nesse meio de produção, e a dominação do homem pelo homem, ou seja, todos seriam iguais dentro da estratégia política da Rússia, a estratégia comunista. 7. Desde o primeiro dia da Revolução, o nosso partido teve a convicção de que a lógica dos acontecimentos o levaria ao poder. Tal convicção foi posteriormente confirmada e a Revolução Russa de 1917 caracterizou-se como um dos mais importantes acontecimentos históricos,
da primeira metade do século XX. Na medida em que significou a tentativa de se implantar o primeiro Estado socialista, experiências até então sem precedentes, entre os fatores que favoreceram a eclosão dessa revolução, identificamos corretamente a opção correta A também, acirramento da crise econômica e social decorrente da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que agravou a carestia, a carência generalizada de alimentos e as greves e enfraqueceu a autoridade do governo do czar. Beleza? 7, vamos lá para 8. Em 1921, o problema nacional central era o de recuperação econômica. O índice de desemprego do país era eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições do país, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência, a nova política econômica. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que o NEP, opção correta B, consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas na organização da economia, como o planejamento, e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores, que era o conhecido um passo para trás para dar 2 passos para frente. O passo para trás eram as ideias capitalistas e 2 passos para frente seria a implementação do socialismo. 9. O êxito da Revolução Russa de fevereiro ou março, segundo o calendário ocidental, foi tão inesperado quanto sua eclosão. Nas províncias, o antigo poder governamental desapareceu de uma vez. Sem esperar por orientação, o povo instalou imediatamente novas autoridades. As novas autoridades na Revolução Russa citada no texto foram, opção correta, C, os sovietes, os conselhos de trabalhadores, que eram tanto trabalhadores rurais como trabalhadores urbanos também, tinham sovietes de trabalhadores urbanos. Esses sovietes eram o conselho de representantes de operários, camponeses e soldados. Eles que chegaram, que eram essas novas autoridades, quando o início da Revolução. 10. Decreto sobre terras da União dos Sovietes de Deputados, Operários e Soldados. Fica abolida pela presença de decreto sem nenhuma indenização à propriedade latifundiária, ou seja, a propriedade privada. Todas as propriedades dos latifundiários, bem como as dos conventos e da igreja, acompanhada de seus inventários, construções e demais acessórios, ficarão à disposição dos comitês de terras e dos sovietes de deputados camponeses, até a convocação da Assembleia Constituinte. A apropriação da terra privada, agora a terra seria de todos. 3º, quaisquer danos causados aos bens confiscados que pertencessem daqui por diante ao povo é crime punido pelo Tribunal Revolucionário. Ou seja, se na apropriação de um prédio ele fosse destruído, isso seria investigado e eles seriam condenados pelo tribunal. A edição desse decreto pelo novo governo revolucionário russo imediatamente
após a tomada do poder, exprime a necessidade de, opção correta C, enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e ganhar a imensa massa camponesa russa para a causa da Revolução, garantindo seu acesso à terra a partir de uma reforma agrária. Beleza, galera? Continue com os estudos de vocês, vejam meus vídeos, né? Façam os exercícios